de parceiros comerciais, algumas empresas com 50 anos, já tem aqui cerca de 3 ou 4 aqui de 50 anos, algumas de 30, ontem mesmo eu tive uma de 30, né? 30 anos. De 30, que é a Seprenge, e nós temos aqui uma já tradicional com 30, que é a de Juscelino Brito, a Farmácia Brito, que Juscelino já teve aqui uma oportunidade, Juscelino, eu já contei, já repeti aquela sua história de superação, de como você começou com a Farmácia Brito para chegar a 30 anos. Eu gostaria que você fizesse um flashzinho dessa história toda para a gente rememorar por que você chegou a 30 anos. Como você chegou a 30 anos, como a maioria das empresas não chega a 5, não chega a 3. E no meio do caminho sempre tem uma pedra, né? Sempre tem um espinho e às vezes falta resiliência ao empresário, ao empreendedor, que começa e no primeiro obstáculo ele desiste. Mas tem aqueles que tem o primeiro obstáculo, tem o segundo, tem o terceiro, e ele vai vencendo obstáculo por obstáculo e colocando tijolo sobre tijolo no seu negócio. Bom dia, Juscelino Brito. Bom dia, Dilson Barbosa, bom dia, Fernando, bom dia, Ana Paula, bom dia as meninas, bom dia aos ouvintes, muito feliz em estar aqui participando desse bate-papo e falar dos 30 anos da Farmácia Brito é uma emoção, eu me sinto muito feliz. E aí você me pergunta, né, nesses 30 anos, né, o que aconteceu, as resiliências, as dificuldades, sim, existiram todas. Mas eu sempre falo que o amor, a determinação, a força de vontade, né, em estar fazendo parte de um projeto que eu, enquanto cheguei com 21 anos de idade, imagine, né, um cara que não tinha um conhecimento tão grande nessa área, fui empreender em um local em que ninguém acreditava e que hoje se eu olho e falo, poxa, o local onde eu coloquei, mas ali foi depositado todo o amor, toda o querer de que aquilo iria dar certo, né? Tivemos aí muitos momentos difíceis, porque empreender em um local tão pequeno, nós tínhamos 20 metros quadrados e sem dinheiro, isso aí fica muito mais difícil, né? Então, assim, nós tivemos todos os percalços de uma empresa para não dar certo, para desistir com 2 anos, 3 anos. Isso não tenho dúvida, né? Até porque nós abrimos sem dinheiro, com poucos produtos, mas o que a gente tinha de maior era que aquilo que nós fizemos ali era feito com um carinho e uma atenção muito grande. Então, foi feito todo um trabalho de acompanhamento ao cliente, que é aquele acompanhamento de estar perto. Eu posso dizer de estar na casa do consumidor, né? De estar participando da vida das pessoas, de saber das particularidades de cada um que estava doente, se não estava. Então, acho que isso é algo determinante para que as coisas deem certo. E isso foi se crescendo, né? A gente vai aprendendo, vai crescendo, mas essa essência, né, dos 30 anos lá, ela continua viva. E é isso que é importante. Quando você falou aqui daquele episódio que você botou a lojinha, abriu a porta, você olhava assim, encheu de caixas, caixas vazias, porque você não tinha, e o cliente chegava para comprar determinado medicamento, olhava e disse, olha, eu não tenho no momento, mas daqui a tantos minutos eu vou levar na sua casa. Aí você corria, comprava em outra farmácia, não é? E saía de bicicleta ou às vezes a pé para levar o cliente na casa dele, porque você não tinha aquele produto em casa. Isso é uma questão assim de você colocar o cliente na sua mira como o mais importante da vida de um empresário. É isso, porque veja, o empresário, eu sempre falo que ele é muito imediatista, né? Eu costumo dizer que ele abre uma empresa hoje e amanhã ele já quer ter um carro, já quer ter o seu jet, já quer ter, né? Então, existe uma cultura, né? Em que o Sebrae fala que existe um percentual de 70%, de X% de empresas, não vou agora citar para não errar, mas que fecham em até 3 anos. Então, o que falta é justamente isso, é o acreditar. Então, quando eu sempre conto essa história ela é muito forte,
Porque eu abri uma farmácia, não tinha os medicamentos. Na época eu tinha um dinheiro muito pouco, e aí a farmácia não tinha nenhum tipo de espaço para encher de medicamento. Eu saí botando caixas de Sonrisal, de Anadol. Precisava criar uma imagem para o cliente não criar, logicamente, um fato negativo na cabeça dele. Misericórdia, estive em um local que nem medicamento tem. Mas isso é um dos da parte forte em que a gente precisava mostrar algo para o cliente, para que ele não tivesse um sentimento de que não iria ali na segunda vez. O segundo momento é entender que o que a gente tinha era uma quantidade de medicamentos muito pouco e, claro, iria ter ruptura. Então isso já foi, eu já abri a loja pensando, poxa, eu não posso dizer não ao cliente. Eu só tenho uma chance, né? E um local em que, vamos lá, Fernando chega lá para comprar o medicamento para o filho dele. Você tem esse medicamento de febre, um Tilenol? Não, não tem. Você tem esse medicamento aqui de tosse? Não, então ele não vai mais na loja. É impossível. E essa consequência é justamente o cenário que eu tinha naquele momento. Eu não poderia justamente decepcionar, né? Eu precisaria ter algo que o cliente tivesse essa confiança. Então eu entro com a ideia de que se eu não tiver o produto, eu providencio. E acontece isso, porque o primeiro cliente que vai não tem os dois medicamentos. Não tem os dois medicamentos, e aí o que eu faço? Olha, não tem, vai chegar. Então, isso são justamente saber empreender e saber ter a certeza do que você quer. Então, eu não tenho, aliás, não tenho não, que a palavra não, eu não gosto de usar, porque ela é muito forte. Terminou, vou providenciar, vou levar em sua casa, me dê seu endereço, porque nós gostamos do conforto, a gente quer um bem-estar, quer o conforto. Então, se a farmácia ela se propõe a providenciar o produto e levar na casa da pessoa, a pessoa percebe que do lado de cá tem alguém que está solícito para resolver aquela situação, né? Então, acontece isso. Providencio o medicamento, vou lá, né? Não foi de bicicleta, sempre fui correndo, buscando na Cidade Nova, na Areia Quitéria, em outros lugares, pegar o medicamento e levar à casa do cliente. E com isso a gente criava algo de uma mídia, de algo muito forte, porque quem ia levar esse medicamento era Brito, que chegava à casa da pessoa, que conversava com o filho, com a esposa, com o marido. Então isso tinha uma aproximação, né? Isso é um elo de confiança muito grande. Isso é um elo em que essa mídia ela é tão forte, em que essa pessoa fala para o cliente do lado: olha, quem teve aqui, o dono da farmácia trouxe o medicamento para mim, trouxe o medicamento em minha casa, pode ir lá que ele providencia o medicamento. Então isso não tem preço, isso não tem, eu acho que as pessoas aí do marketing podem dizer, poxa, que ação bacana, porque em algum momento eu poderia dizer, não, eu não vou fazer mais isso, é muito cansativo, isso é muito ruim, toda hora sair para buscar medicamento. Mas eu só tinha essa chance, eu não tinha outra chance, né? Porque quando eu fui à distribuidora comprar o medicamento, eu lembro que tinha uma distribuidora aqui muito forte em Feira de Santana, uma das maiores, por sinal, que se tornou. Eles falaram comigo: olha, eu lhe dou o crédito, né? As primeiras compras têm que ser à vista e depois você pega crédito. Mas eu tinha aquele pouco dinheiro, tinha comprado e não tinha mais dinheiro para para fazer uma compra a prazo e depois pagar. Então, olha a dificuldade que eu tinha. Então, precisava criar algum elo. E você, nesse momento, Brito, ganhava dinheiro pegando esse medicamento, entregando? Não. Eu conquistava o cliente, né? Eu ganhava confiança. Precisava ganhar confiança. Em uma loja de 20 metros quadrados, eu precisava ganhar confiança. Porque eu volto a falar, eu não voltaria à farmácia sabendo que uma, duas vezes ele não teve o produto. Então, essa é uma das estratégias que a gente usou e que a gente usa isso como nosso DNA, né? Ser resolutivo. Em todo momento lá com a equipe eu falo muito em ser resolutivo. A farmácia ela precisa ser resolutiva. As pessoas têm uma vida corrida, você tem uma vida corrida e você quer chegar em um local e encontrar tudo aquilo que você procura. E se por um acaso não tem, hoje nós trabalhamos com 10 mil itens. E pasmem vocês, a gente trabalha com 10 mil itens e chega uma receita com 3 produtos e às vezes não tem. Então essa é a nossa preocupação,
entender que você tem uma vida corrida, entender que você precisa ir para casa, levar o medicamento da febre do cliente, e a farmácia precisa ter isso, ter essa capacidade de resolver. Não, eu vou providenciar, pode ir para casa que eu levo o seu medicamento. Brito, isso me lembra muito uma conversa que eu sempre tenho com o Roque Tavares, que é um grande publicitário. O Roque diz: Dilson, existe o comerciante e existe o empresário. O comerciante, numa linha em geral, né? O comerciante é aquele cara que quer o lucro imediato. Ele compra agora e passa lá adiante já o lucro, para tornar comprar outro lucro. O empresário, quer dizer, o empresário, na acepção da palavra, é aquele indivíduo que não está pensando no lucro imediato. O lucro dele é a longo prazo. É para sempre. Ele quer ter sempre lucro no negócio dele, porque nós vivemos num país capitalista. Ninguém bota negócio para perder dinheiro. Nada na vida pode se botar para perder dinheiro, senão você fracassa. Mas ele criou essa linguagem dele, que o comerciante, o velho mascate dos anos antigos, é aquele cara que saía, comprava um produto agora por 10, e na primeira oportunidade ele vendia por 20, e comprava outro por 5 para vender por 10. É o imediatismo. O empresário não. É aquele indivíduo que compra, que sabe comprar, que vai comprando, que vai crescendo, que vai investindo, vai tendo um lucro, vai reinvestindo na empresa. E esse se alonga por décadas, por gerações, que nós temos aqui em empresa, como eu falei a você, de 50 anos, de 30, de 100 anos. Nós temos uma centenária aqui, que é a Cerqueira. Não é nossa parceira comercial, mas a gente tem um orgulho de dizer que tem uma empresa centenária. Esses são empresários. Não é o mascate, aquele mascate que a gente ouvia falar da linguagem, aquele cara que sai, compra aqui e vende ali. Compra banana aqui, compra um carro de banana verde aqui e vendeu o maduro no dia seguinte. Compra o outro. É diferente do empresário. A resiliência, como você falou. E por isso a gente tem que ressaltar esses 30 anos da Farmácia Brito, viu, Brito? Por isso que você está convidado aqui para testemunhar esse patrimônio que cada um de nós temos em seus segmentos da vida, que é o tino comercial, o tino empresarial. E o empresário, ele precisa justamente não pensar no momento, né? Eu conheço um empresário, ele é muito inteligente. Quando ele sai comprando meio mundo de rádio aí, né? Daqui a um dia ele vai ser dono aí, talvez, da Bahia toda. Mas ele, imagine, né? Você falou da sua idade hoje pela manhã, eu escutando, mas imagine a sua energia e a sua vontade, a sua juventude em empreender. E isso é bacana, né? Eu li um livro em que ele fala o seguinte: nós temos no Brasil muitos empresários ricos, mas muitas empresas pobres. O que é isso? O cara tira tudo, suga daquela empresa, mas ele esquece que aquela empresa é a sobrevivência dele. Ele precisa entender que essa empresa tem de crescer, essa empresa ela tem de gerar resultados, mas ela precisa fazer o que você falou, reinvestir dentro dela. Mas aí tem formatos em que o cara, em um primeiro momento, em que a empresa precisa, olha, acendi uma luz vermelha aqui, por favor, eu preciso que você traga para aqui um pouquinho do que você tirou e diz: não, tá aqui no meu patrimônio, não, a empresa que se vire. Então a gente tem muito isso. Aí o livro ele fala justamente essa consequência em que acontece do erro do empresário em deixar a empresa extremamente pobre quando eu digo é que ele suga o máximo, mas esquece justamente de retroalimentar isso, né? Criar expectativa, pensar no futuro, né? O que é que eu vou ser? O que é que essa farmácia vai ser daqui a X tempo, né? Qual é o que é que lhe tem de diversidade para que ela possa crescer? Então, eu vejo que esse é um exercício diário, né? E aí o nosso amigo empresário na área de rádio, ele faz isso muito bem. E aí eu acompanho e vejo que você está em um local, está em outro. E eu falei, pô, eu preciso acompanhar esse cara, que esse cara entende. Esse cara tem um espírito jovem, empreendedor. Modéstia à parte, a gente pensa que essa coisa que a gente constrói não fica só para nós, não é? A gente tem que repartir, compartilhar, dividir. E eu fico feliz quando eu vejo que muitos desses colegas nossos que estão hoje bem-sucedidos, eles estiveram nessa bancada aqui conosco. Nós nunca, sem falsa mulher, nós nunca
criamos a imagem de concorrentes, e sim de parceiros. Eu digo o seguinte: quando alguém tem luz própria, nunca apague a luz de quem tem luz própria. O sol é assim, a gente se beneficia. Alguém é um sol, tem uma luz própria, eu vou me beneficiar dos raios daquele sol. Aquilo me ilumina. Então é assim, eu também imagino, Brito, sem falsa modéstia, eu não vou parar de fazer o que faço, porque eu me sinto, diríamos assim, energizado. Eu chego aqui 5 horas da manhã, 5h15, 5h20, chego aqui, quando já essa menina aqui, Ana Paula, aí minha esposa, rapaz, você vai... Ô, Dilson, você vai trabalhar? Não, eu não vou, eu vou me divertir. Eu vou me divertir. Então, um trabalho, quem faz com amor, se diverte. Se diverte. Então, é isso que eu percebo em muitos empresários de feira. Você está entre eles, né? Você está entre esses empresários que Feira de Santana registra com um orgulho muito grande, que a gente deve valorizar. Então, Brito, a sua história é uma história de vida. Eu já contei a sua história aqui, você contou, eu já repeti muitas vezes. Barbosa, Brito é um exemplo de superação. E serve. Por exemplo, você falou no rádio, o Roberto Marinho começou a fazer o Império da Globo com 65 anos. Até o último dia da vida dele, ele estava pensando. São as pessoas que não estão pensando no imediatismo. Pelo imediatismo, você chega em qualquer lugar, você compra uma coisa, especula, no dia seguinte você está com dinheiro no bolso. Mas tem gente que não nasceu para isso. E eu não condeno o que tem essa expertise, entendeu, Brito? Eu conheço amigos que fica buscando oportunidades. Onde tem leilão? Onde é que tem leilão para eu comprar sucata? Eu compro sucata agora por 10 conto, vendo no dia seguinte por 20. Mas tem pessoas que não têm essa expertise. Eu acho isso uma qualidade até. Mas eu acho mais qualidade aquele indivíduo que aposta na permanência, na qualidade. E o interessante é que às vezes você escuta também, né? Porra, mas você não estava na hora de parar, né? Na hora de parar. E aí as pessoas, nessa pergunta, você faz uma outra pergunta: por que parar? Né? Existe também a questão de muitas pessoas têm um conceito negativo. A pessoa é ambicioso, está querendo abraçar o mundo. Não é isso. Eu acho que o que a gente faz hoje é justamente crescer, né? Há uma necessidade, é um mercado extremamente competitivo, empreender não é fácil. Então, assim, a Farmácia Brito, quando começou com o Brito e com a esposa ali o tempo todo, e em algum belo tempo de uns anos ela vai e coloca um colaborador para ajudar, né? E aí muda a loja, vai para na avenida de contorno, e hoje a gente olha esses 30 anos, a farmácia tem 350 colaboradores, 350 famílias que estão ali participando desse processo. A Farmácia Brito hoje tem 25 farmacêuticos, né, fazendo o trabalho de assistência ao consumidor. Então, você olha a responsabilidade que você tem e o quanto que isso é bonito. O quanto que isso é bonito, entender que as pessoas estão ali fazendo parte da família Farmácia Brito, estão trabalhando, né, criando referência para levar o salário para a sua casa e para, logicamente, ajudar a sua família. Isso é muito bom, porque você está fazendo algo por alguém, né? Eu me sinto muito bem quando a gente tá para abrir uma farmácia e que as pessoas nos procuram e que quer trabalhar com a gente. Então, isso é legal. Você está fazendo algo pela população. Hoje nós temos 340 famílias trabalhando. Então, isso é uma responsabilidade. E aí entra também o outro fator em que você coloca a cabeça no travesseiro e diz: eu tenho uma responsabilidade sobre 340 pessoas que estão ali, né? Se você colocar esposa, a gente está falando aí em 700 pessoas. Então, 680. Então, assim, há uma responsabilidade nossa e a gente precisa o tempo todo enxergar que esses 30 anos que passaram, isso não lhe dá um alicerce de dizer que não, estou estabilizado, está tudo bem, não. É 30 anos, agora 31, 32, com a responsabilidade maior, entendendo
o cenário, né, compreendendo, estudando esse mercado, é o que a gente faz o tempo todo, entendendo as nuances do que vem, né, do que está acontecendo, para justamente fazer algo que você consiga se perpetuar, que isso é bacana. A gente tem escutado aí justamente a cerqueira, 100 anos, poxa, é muito bonito, né? Você aí está falando em gerações mudando, né? Assumindo ali o posto, mas assim, a gente sabe o qual foi difícil, mas o quanto que isso é importante para a família, para a estrutura deles, está hoje em 100 anos e comemorando. Pô, é muito bonito. Assim como a Farmácia Brito, 30 anos é muito bonito, porque são 30 anos em que houve uma história que iniciou e que essa pessoa está contando essa história e que tem detalhes, esses detalhes são vivos. E aí eu lembro dos detalhes como se fosse ontem. É aquilo que você falou, você tem essa juventude, então eu me sinto também um jovem, né? Apesar de eu não sou velho, 30 anos de farmácia, mas é porque eu comecei cedo, viu? Eu comecei com 21 anos de idade, 21 anos já estava casado, então já estava empreendendo. Um fato interessante, ontem mesmo teve uma pessoa lá que trabalha com trade, isso eu acho que é 90% das pessoas que elas vão à minha procura, queria falar com o Brito, ou pois não. E aí eles acabam falando, mas são todos, e, engraçado, falam as mesmas palavras. Poxa, eu imaginei chegar aqui e encontrar um velhinho com a cabeça toda branca. Eu escuto isso, posso dizer praticamente 90%, porque é esse sentimento que eles têm, né, de uma pessoa assim idosa, uma pessoa que está ali sentado na cadeira. Não, aqui está um jovem que, sei lá, tem energia aí para mais 50, 60 anos. Interessante o seguinte, é que uma certa feita, eu conheci o seu Mamed Paz Mendonça. Como eu conheci o seu Mamed Paz Mendonça? Veja, eu conheci ele em 2 momentos. Quando inaugurou o supermercado em feira, que não tinha, aquele da Marechal, e eu fui lá, ele inaugurou um restaurante, aí eu fui lá fazer um lanche. Quando eu olho, quem está de junto sentado? Quando eu olhei, esse é o seu Mamed, a gente vê na televisão, ele comprando o lanchezinho dele e fazendo uma pesquisa anonimamente ali com os clientes. O que é que vocês estão achando aqui, esse negócio aqui? Eu conheci que era ele, quando ele me perguntou, tá gostando disso aqui? Eu tô aqui com... O que é que vocês estão achando? Ele pesquisando com os clientes que estavam ali no restaurante, na lanchonete. Eu digo, olha, que esperteza dele, né? Para saber o gosto daquelas pessoas ali, sobre aquele modelo que ele estava trazendo para a feira. Era a primeira vez no supermercado, eu tinha uma lanchonete dentro. Mas eu tinha um amigo que era fornecedor dele também, e um dia eu fui no escritório dele, que era na Praça de Eudoro. História muito simples. Depois eles disse, vamos almoçar. Aí descemos para almoçar, que tinha o mercado, que tinha um restaurante em frente. Aí eu fui lá, ele disse, vamos lá. Ele convidou a gente para almoçar. Ele entrou no bandejão da fila, no bandejão, como cidadão comum, pagou a conta dele. Eu pensei até que ele ia pagar o almoço da gente. Mas não, aí cada um pagou o seu. E a amizade continua. E a amizade continua. E aí sentamos juntos, porque eu estava com o amigo que era amigo dele. Aí eu conversando com ele, vai ser uma média. Aí ele disse, meu filho, é o seguinte, eu dirijo meu carro eu venho para aqui dirigindo minha Brasília. Ele só morava no hotel, é a única coisa que ele não tinha, ele morava num hotel, ele e a esposa dele. Aí ele disse, uma média, ele disse, meu filho, eu não tenho necessidade de nada. Ele disse para mim, eu não tenho necessidade de nada. Tudo na vida, graças a Deus, eu tenho. Eu tenho uma esposa, eu tenho meus filhos que estão criados. Eu tenho dinheiro para comer, tenho para viajar, mas eu me sinto bem aqui. E o meu desejo é eu dar emprego e pagar imposto. Olha a cabeça dele. O meu desejo é eu dar emprego e pagar imposto. Quanto mais imposto eu pago, meu filho, mas eu fico satisfeito. Até, se eu pago imposto, eu vendi. Se eu der emprego, eu estou construindo uma sociedade. Então, quando você paga imposto, você vê um produto seu, quanto você gera de... Você falou de 354 famílias, ó. Quanto de impostos você está contribuindo com o país para que ele possa desenvolver atividades em benefício da população. Então, o empresário é aquele que pensa
O empresário sonegador é burro. O empresário inteligente é aquele que quer pagar imposto. Quando eu chego lá na nossa querida emissora pequenininha, que a emissora disse assim, essa semana o Simples, né? Foi lá para cima de graças a Deus que a gente vai ter que pagar mais Simples esse mês. Se eu paguei mais Simples, porque eu vendi mais. Faturou mais. Então tem que botar isso na cabeça. Agora, a gente fica revoltado quando os nossos impostos são desviados. É outra história, quem não tem nada, cada um fazendo a sua parte. Por isso, Brito, que você é um testemunho vivo desse processo de crescimento que Feira de Santana experimenta com a farmácia Brito. Só para dar um detalhe, minha sogra, dona Terezinha, ela mora em Salvador. Mas quando ela vem aqui, porque tem gente que gosta de farmácia mesmo, e aí ela, Angélica, vai lá na farmácia Brito aqui comprar. Ela já fala, vai na farmácia Brito. E aí na Salvador, ela mora lá em Salvador, aí a gente chega lá e diz, ô Angélica, vai ali na farmácia Brito comprar isso pra mim. Minha mãe, aqui é Salvador. E farmácia Brito também, tudo que tem lugar, não. Quer dizer, farmácia Brito já virou pra ela uma coisa, diríamos assim, intertempore, não tem local. E você construiu essa imagem. Pois não, Fernando? O Miro também quer fazer uma pergunta? Não. Todo mundo aqui quer fazer uma pergunta, né? Você não faça, Fernando. Tá. Tudo bem. Então, minha pergunta pro Brito era justamente em cima disso. Primeiro, muito bom tê-lo aqui sempre, viu, Brito? Você é uma pessoa que a gente tem um carinho especial. Independente de qualquer parceria de tudo, você sabe disso, né? É uma pessoa que a gente gosta muito de conversar, aprende muito com você. Quantas lojas já da Brito? Porque toda vez que eu lhe pergunto isso, eu tenho que me atualizar. Graças a Deus. 16 lojas. 16 lojas da Brito. Então, assim, você tem um padrão de atendimento realmente muito impregnado nessas 16 lojas. Você falava dessa questão de olha, não tenho agora. Isso pode acontecer, ainda que com 16 lojas, você não tem uma, tem na outra, né? Isso já aconteceu comigo e já aconteceu, eu acho que é muito do que talvez você fale com sua equipe, né? Essa questão. Já aconteceu de eu chegar para comprar um produto e pensando na minha logística. Minha esposa pediu para comprar aquela coisa no meio da tarde, eu vou ter que ir lá levar remédio para a criança. Mas eu tenho tanta coisa para fazer, coisa e tal, e porventura não tinha naquela loja, tinha na outra, porque um medicamento pode acabar em uma e tem na outra. A própria atendente me deu essa solução. Ela falou, não, o senhor pode comprar aqui, eu mando entregar lá. Olha a essência da Brito lá no começo, funcionando agora, né? E facilitou a minha vida, porque eu não tinha nem pensado nisso. Eu estava pensando em comprar e levar em casa e atrapalhar a minha vida no meio da tarde. E acabou, falei, ótimo, eu compro, porque ela pega em outra unidade da Brito e leva lá através do delivery. Isso facilitou muito, né? Só um depoimento pessoal, mas a pergunta era nem em cima disso. Tem um padrão muito bem estabelecido da Brito. Você pensa e vai escalando o negócio cada vez mais, graças a Deus. Pensa em ir além Feira de Santana também. O depoimento da minha avó que o Dilson falou aí de Salvador, mas talvez não Salvador ou outras cidades. Você pensa em expandir a Brito além Feira de Santana? Sim, nós temos aí um planejamento, né, muito, muito bacana. Em primeiro lugar, a gente precisa entender, fazer um estudo logístico se é viável, né? Porque não adianta você abrir loja, sei lá, daqui a 500 quilômetros e de repente ficar inviável a logística. Mas nós já temos uma loja em Conceição de Jacuípe, tá? Nós temos uma loja em Conceição de Jacuípe, mapeamos algumas cidades e aí a gente está fazendo todo um trabalho. Há sim uma previsão de abertura de loja fora de Feira de Santana, além dessa de Conceição de Jacuípe. E só para deixar registrado, nós também pretendemos abrir loja aqui em Feira de Santana. Existe um estudo, né? Inclusive Dilson deu um spoiler agora de manhã, o local, não sei se vão entender, mas assim, há uma necessidade sim de abrir mais uma loja. A gente fez um estudo e a gente percebeu que na nossa localização tinha uma necessidade de uma determinada loja. Então é isso que a gente faz o tempo todo, está estudando, enxergando a oportunidade. Por quê? A gente enxerga que o mercado farmácia é muito competitivo, assim como no supermercado e outros,
mas ele é muito competitivo, então a gente precisa o tempo todo estar nos encontrando e fechando, logicamente, aqueles locais onde há uma necessidade em que o cliente sinta de ser bem atendido, de ter um atendimento com uma farmácia que de repente é um caminho dele para casa e a farmácia não está naquela localidade. Algumas vezes encontrei Brito em determinados locais, Brito ali, o faro empresarial está ali para montar uma loja. Mas Brito, muito obrigado pela sua presença, foi bom. A gente fica feliz, 30 anos, todos nós estamos homenageando você, a sua equipe e todos, e Feira de Santana ganhando com isso, viu? Que possamos daqui a mais alguns anos chegar aí a meio século, depois a um. Deus o futuro a Deus pertence, mas cada um também, Deus diz, faça por ti que eu te ajudarei. A gente não pode cruzar os braços. Obrigado a vocês pelo convite. Agradecer a cada cliente, agradecer às pessoas, né, que confiam nesse trabalho nosso. E eu fico muito feliz porque a gente tem hoje um consumidor que gosta da nossa marca, e essa é a nossa preocupação em estar trabalhando, em estar próximo ao cliente, é o que o Fernando falou. A gente tem muito treinamento com a equipe, viu? A gente tem muito trabalho para que a gente consiga fazer o melhor, para que a gente surpreenda. A gente precisa o tempo todo pensar nisso. Esses 30 anos, rapidinho, a gente está fazendo aí uma homenagem justamente à equipe. Então, tá tendo aí outdoors, busdoors na cidade, fazendo uma série de homenagens. A gente teve esse cuidado de criar uma campanha humanizada. Por que humanizada? É quem faz a Farmácia Brito. Quem é que faz a Farmácia Brito? É justamente a equipe que está ali esperando e os nossos consumidores. Então, quem está à frente dessa campanha são a equipe, né? Em algum lugar vocês vão ver os outdoors, e nós temos testemunho, até as pessoas que estão nos ouvindo, eu peço que acesse o site da Farmácia Brito, e lá tem testemunhos muito bonitos, tem assim testemunhos que são uma verdadeira estímulo para que a gente continue fazendo esse trabalho por mais 30 anos, porque são testemunhos que de fato nos dá essa certeza de que o caminho é certo, né? E a gente não pode perder esse conceito, não pode perder esse amor pelo que está se fazendo. Então, mais uma vez, agradecer imensamente a cada consumidor, imensamente as pessoas que seguem esse nosso trabalho, agradecer a vocês e que Deus nos abençoe sempre. E quem tá te mandando abraço é nosso querido Marco Silva do Ciconfis. Mandou uma mensagem aqui: bom dia, manda um abraço pro nosso diretor e futuro presidente da CDL, Juscelino Brito. E também outro que tá mandando? Gilson, a gente tem aqui a participação do Mário, né? Querido Mário Leal, nos ouvindo sempre, mandando um abraço para você, Brito. E uma amiga em comum, querida Dona Augusta, que viu os primeiros passos da Brito lá no Feira 5, também mandando um abraço especial para você e para sua esposa, que também com certeza foi um fator que impulsionou aí essa história. Obrigado, um abraço aí para Marcos, um amigo, uma pessoa que tem uma referência muito grande. Estão me dando essa incumbência, né, essa responsabilidade de assumir a CDL. É uma responsabilidade muito grande. Eu fico feliz pela preocupação em eles pensarem no meu nome. Dona Augusta é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa que acho que eu sempre falo que mãe e pai, ela e Damião, acho que são poucos, conheci de perto, a farmácia era próxima à casa deles e eu vi os meninos crescerem. E assim, eu me emociono quando eu falo dela, porque sempre foi uma referência em uma pessoa que tivesse todo o amor e o cuidado com os filhos. Ela tem os filhos, foi cuidado com tanto amor e tanto carinho que, poxa, eu não consigo nem imaginar o quanto que essa mulher se esforçou e o pai para cuidar desses meninos, e é uma história muito bonita de Dona Augusta e Damião. E o amigo, desculpa, Ana Paula, esqueci que falou. Mário Leal. Um abraço, amigo, e muito obrigado. E quem manda um abraço também agora, nosso querido Henrique, do Grupo Itadio, manda um abraço ao mestre Brito, corredor e empresário, famoso Santlo, é isso? Santiro. Pois é, o nosso amigo Henrique, encontro sempre aí na Noide, eu correndo, ele pedalando. Rapaz, o cara pedala pra caramba, gosta muito do pedal. Henrique é uma inspiração também, um cara muito inteligente. A gente tem um grupo
de empresário, em que ele está sempre fazendo comentários, e uma pessoa de um conhecimento fora do normal. Eu gosto muito, admiro muito. Um abraço, meu amigo. Um abraço a você, sucesso. Que Deus abençoe a Farmácia Brito. Valeu, obrigado.